CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos que nos assistem pelos nossos canais do Facebook, do Instagram, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que a paz do nosso divino Mestre e amigo Jesus nos abençoe e esteja com nós, esteja com todos nós essa noite. Vamos começar dando os nossos avisos. Agora, antes nós pedimos a ajuda de vocês para apadrinhar as crianças. Agora a gente está lembrando que já está na hora de que as sacolinhas retornem, para que a gente possa ver se está faltando alguém, ver se está faltando alguma coisa na sacolinha. Isso leva tempo. Então, a gente já está pedindo, até porque já está na data, que já podem trazer as sacolas das criancinhas que vocês estão apadrinhando. Vamos lá. Nossa obra social continua cheia, gente. Continuam as 350 e algumas famílias. E a gente vai chegando ao fim do ano com a casa cheia. A nossa obra social está cheia desde o início do ano. Às vezes nos outros anos, às vezes tinha um período que diminuía um pouquinho a frequência, mas esse ano só foi aumentando. Só aumentando. Desde o início do ano, a obra social está cheia. Por isso a gente sempre pede a ajuda de vocês, porque essas famílias recebem uma cesta básica, dependendo da composição da família, até mais de uma. E a gente precisa pedir, a gente conta muito com a ajuda de vocês para que a gente possa montar essas cestas básicas. E os itens são aqueles itens que a gente compra para a nossa casa, é o arroz, é o feijão, é o óleo, sal, polpa de tomate, e ali fora a gente tem um adesivo com todos os itens que compõem a nossa cesta básica. Então, quem puder ajudar, gente, às vezes, mas eu só vou levar 1 quilinho de açúcar, mas eu só tenho 1 quilo. Gente, toda ajuda é bem-vinda, toda ajuda é bem-vinda. 1 quilinho de 1 quilo do outro, no final das contas, a gente monta as 350 cestas básicas. Tá? A gente precisa também de itens de higiene, material de limpeza, porque não é fácil, toda semana a gente tem essa quantidade de pessoas aqui no sábado. E é papel higiênico que se usa, é o papelzinho para limpar a mão das crianças que vão ao banheiro, água sanitária, sabão em pó. Então, qualquer ajuda é sempre bem-vinda. A gente está chegando no final do ano, então a casa vai dar uma paradinha bem pequena agora para as festas, né? Então, no dia 24 e no dia 31, que caem numa quarta-feira, não vai haver reunião pública nem o tratamento. Mas a reunião pública de sábado continua, tá? Só na quarta, dia 24 de dezembro, e na quarta, dia 31 de dezembro, que não vai haver reunião pública. O curso também, os estudos vão dar uma paradinha nesse intervalo, porque as pessoas vão fazer suas compras. Então, a gente vai dar essa paradinha, retornando logo no início de janeiro. A gente está de volta aí com tudo, com estudo, com evangelização. Vamos continuar com tudo já a partir do começo de janeiro, com as obras de Kardec. Então, quem esse ano não conseguiu vir estudar com a gente, se programa, porque os horários tem de manhã, tem à tarde, tem à noite, todos os dias. O único dia que o estudo é interno só para os trabalhadores é na sexta-feira.
mas segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo de manhã a gente tem estudo. Então vamos fazer uma forcinha para que a gente possa vir estudar, porque o estudo é muito bom. O estudo é que ajuda muito a gente a enfrentar, né, gente, essas dificuldades, e a doutrina espírita nos esclarece muito, ajuda muito. E a gente também tem o atendimento fraterno. O atendimento fraterno, gente, tem como objetivo esclarecer os irmãos que chegam à casa espírita, buscando resposta para suas dificuldades, para suas aflições. E essa conversa é sempre uma conversa fraterna com os princípios no Evangelho e na doutrina espírita. Então, se alguém depois precisar de algum esclarecimento, precisar conversar, é só permanecer sentadinho nos seus lugares, que a gente vai encaminhar um trabalhador da casa para que possa fazer o atendimento. O estudo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Nós vamos continuar o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E hoje a nossa companheira Eloá vai nos trazer o item 13. E o item 13 fala sobre a fé e a caridade. A Sandra vai fazer a sustentação no momento do passe, que nós estamos fazendo o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, que eu recomendo, que é um livro muito bom. O estudo desse livro é muito bom. E o estudo de hoje é do item número 94, que eu vou ler agora, e no momento do passe a Sandra vai fazer o estudo sobre essa lição. O item número 94 tem como título Ao Salvar-nos. E Emmanuel nos traz um versículo do Evangelho de Marcos que diz assim: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam bradindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir. Nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com o esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos, e quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada, que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer por termos mais uma vez conseguido chegar a essa casa que nos acolhe com tanto carinho e com tanto amor. Pedir a esses espíritos amorosos, o nosso querido altivo, Dr. Herman,
Antônio de Aquino e todos esses nossos irmãos que já desde cedo prepararam esse ambiente para nos receber, que estejam conosco, que inspire a Eloá no seu estudo, que com tanto carinho, com certeza, ela irá nos trazer essa noite. Pedimos assim a permissão a Jesus, mas principalmente a Deus, Senhor, nosso Pai de amor e bondade, a permissão para que possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. A Eloá vai fazer o estudo do item número 13 do Evangelho, que tem como título A Fé e a Caridade, e eu vou ler só o primeiro parágrafo para que ela dê continuidade ao estudo. A fé e a caridade. Meus queridos filhos, recentemente eu vos disse que a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos, mesmo em uma pessoa que não tenha religião. Mas essa caridade austera, que só se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente a fé poderá inspirá-la, porque é ela quem nos faz carregar a cruz dessa vida com coragem e perseverança. Eu vou passar a palavra agora para Eloá, que Jesus a abençoe. Obrigada. Uma boa noite a todos. É sempre uma alegria a gente estar aqui nessa casa de amor, né? Essa casa que fala tão alto aos nossos corações, com esses espíritos amorosos, já conhecidos, né, de outras oportunidades aí, mas que estar aqui eu considero como se fosse uma concessão muito grande dos espíritos, porque é oportunidade agora de falar de Jesus, do verdadeiro sentido de Jesus. Outrora, talvez, com certeza, tivéssemos falado do Cristo sobre outras circunstâncias. Por isso que hoje estamos aqui, com esse encargo, né, que eu não considero até um encargo, mas não no sentido negativo, mas com essa responsabilidade de falar do Cristo, dessa vez da maneira correta. Que todos possam sentir o amor profundo que todos esses guias têm por cada um de nós. Fé e a caridade. Essa mensagem, né, foi dada por um espírito que, humildemente, só assinou espírito protetor. Foi uma mensagem dada em Cracóvia em 1861. Cracóvia é uma cidade da Polônia, né? E como todos sabem, Kardec, ele recebia, né, muitas cartas, muitas correspondências, porque ele não ficava só restrito ao âmbito ali da França, ele se comunicava com espíritas, ou mesmo espiritualistas, de praticamente todos os lugares do mundo. E esse espírito, ele deu também uma outra mensagem que a gente vai encontrar lá no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 12, que é sobre o emprego da riqueza. Mas não tem mais nenhuma referência sobre ele, a gente não encontra nem naquele livro Os Espíritos do Senhor, que é um livro que fala sobre vários espíritos que dão mensagem do Evangelho, mas eu não encontrei, até porque não importa, ele não fez questão de se identificar, mas certamente pelo conteúdo das mensagens, tanto dessa que nós estamos aqui trabalhando hoje, quanto dessa outra que nós iremos estudar mais à frente, são mensagens com conteúdo moral muito elevado. E aí a gente começa a pensar, né, fé e caridade. No início de tudo, quando veio lá o anjo Gabriel, apareceu para Maria e disse, Maria, né, comunicou lá a Maria, vou aqui ler, porque eu posso esquecer de algum detalhe, né? Mas é tão bonito, né? Eu vou usar aqui a tradução do Haroldo, né?
que eu acho que é mais assim, né, mais adequada para nós espíritas. Anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. Olha que coisa importante. Naquela época, os judeus tinham muito essa questão da descendência. E José, que era o pai de Jesus, ele era de uma linhagem, vamos dizer assim, nobre daquela época, né? Ele era descendente da casa de Davi. Daquele mesmo Davi, do rei Davi dos Salmos. Quem não se lembra aqui, o Senhor é meu pastor, é meu salmo preferido, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a gente começa a pensar nessa figura meiga de Jesus como nosso pastor. E a gente pensa, por que será isso? O rei Davi era esse rei que fazia esses salmos que eram como cantigas, né? E ali ele trazendo essa figura para a gente se colocar, né, como ovelha, para ser conduzido amorosamente por um pastor. E Jesus, né, sendo aí, né, esse nosso pastor atual, né, porque a gente sabe que com o advento da vinda do Cristo, muitas coisas nos foram esclarecidas, né, para que a gente hoje pudesse estar aqui entendendo melhor a nossa vida, entendendo melhor o nosso posicionamento, entendendo melhor o nosso papel na humanidade. Mas voltando lá para o anúncio, né, que o anjo Gabriel fez à Virgem Maria, porque sim, naquela época, as mulheres só casavam, né, após ter ali comprovadamente toda a sua pureza conservada. E ela disse, né, quando ele vem anunciar, não temas, Maria, né, quer dizer, alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. E o tempo todo, né, ele trazendo essa novidade, que, né, eis que conceberás no ventre e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre, o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, como será isto, visto que não conheço o homem? E em resposta, o anjo lhe disse, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que está sendo gerado será também chamado Filho do Homem. E aí disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, em outras traduções. Então a gente vê aí uma jovem, né, que a gente sabe, claro, que ela já foi preparada para vir, mas estava reencarnada. Igual acontece conosco. Nós nos preparamos muitas vezes para reencarnar, para assumir essa ou aquela posição, e aí quando chegamos aqui, o véu do esquecimento faz com que a gente se desvie aí do nosso caminho. E aí, pensando nessa situação de Maria, né, ela se vê sendo anunciada, né, a gente sabe que muitas coisas são aí algumas linguagens figuradas, né? Mas certamente a gente tem aí o mais importante, que é o quê? A fé dela. Né? Ela, de início, ela estranhou, né? Como é que isso vai acontecer se eu não conheci homem nenhum? Mas aí, depois que o anjo Gabriel coloca ali, né, a vontade do Senhor, e ela simplesmente não. Então, eis-me aqui. E qual seria o nosso posicionamento, né? Claro que a gente trazendo para a nossa realidade de hoje em dia, tirando essa questão, né, de vir, de ser colocado no ventre da mulher, não. A gente como espírito imortal, nós como espíritos imortais, se a gente tivesse uma situação como que nós estamos vivendo agora, qual seria a nossa posição? Né? Se os espíritos chegam para nós e falam, você vai fazer isso, você vai fazer esse trabalho, ou então o espírito guia da casa fala, você tem mediunidade, tem que trabalhar, você tem compromisso mediúnico. Não quero não. Tem que vir estudar de segunda a segunda. Não quero não.
Porque, no fundo, quando a gente assume essa postura de não quero não, é porque a gente não tem fé. Fé e caridade são duas virtudes. A gente já nasce com ela? Não. A gente pode pedir, orar? Pode pedir, orar, pode. Mas a gente tem que trabalhar na gente mesmo. Emmanuel, no livro Consolador, ele nos diz que as virtudes, né, não são concedidas por Deus. Que é necessário que nós façamos esse trabalho interior, esse esforço nosso. E aí a gente passa, mas eu sou assim mesmo, eu não tenho fé não. Puxa vida, será? Né? Será que quando a gente vai aqui, pega um ônibus, até um BRT da vida, sei lá, para ir em algum lugar, ou pega mesmo um desses carros de aplicativo, a gente entra, não acha que o cara vai levar a gente para o lugar que a gente quer? A gente não confia que ele sabe dirigir ali? A gente está tendo fé, né? Nele ali. Então a gente tem que parar. Se eu tenho fé nessas pessoas que eu nem conheço, nessas situações que nem me são apresentadas, porque são situações variadas, e aí eu não vou ter fé quando o Espírito diz para mim, como disse semana passada para a gente nas mensagens, tenham fé, estudem, peçam. A gente pede, sim, Senhor Jesus, me dá um carro novo. Senhor, preciso tanto fazer uma obra na minha casa. Pode pedir coisas materiais, é lícito, pode. A questão é, as coisas materiais são para mim ou eu sou para as coisas materiais? E essas coisas materiais, quando eu falo isso, eu digo também a nossa própria parentela, filhos, maridos, etc. Nosso trabalho material também. Porque tudo isso é transitório. Quando a gente desencarnar, a gente não vai levar nada disso. O que a gente vai levar é o que a gente fez de bem, de bom para alguém. Por isso a preocupação desse espírito de dizer, né, olha que amor, né? Que amor desses espíritos por cada um de nós, porque eles sabiam das nossas dificuldades. E ele colocou aqui, meus queridos filhos. Lá na Revista Espírita de fevereiro de 1861, que está esse relato de que uma médium, que era da Cracóvia, escreveu para Kardec, enviando 4 mensagens. Eu só achei 2, as outras não tem notícia, Kardec não deve ter aproveitado para colocar, porque Kardec aproveitava o que ele achava que realmente fosse fazer parte, fosse bom. Não que a mensagem fosse ruim, mas às vezes poderia ser repetitiva. Então ele fez esse trabalho hercúleo de organizar e escolher. E aí a gente... E ela relatando que o espiritismo, né, o sucesso do espiritismo naquela época já na Polônia. E a gente vê o carinho desse espírito, né? Recentemente eu vos disse que a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. A gente busca a felicidade o tempo inteiro. E a gente tem que buscar sim. Mas enquanto a gente estiver buscando a felicidade somente nas coisas materiais, essa felicidade, ela vai ser a felicidade perecível. Que bom, consegui meu carro novo, que bom, consegui minha casa de campo. Nossa, arrumei um marido maravilhoso, né? O homem, nossa, arrumei uma esposa maravilhosa. Tudo isso é perecível. Tudo isso do dia para a noite a gente pode perder, não precisa nem desencarnar. Às vezes do dia para a noite a pessoa perde isso aí. E aí ele coloca aqui o quê? Caridade e a fé. A fé e a caridade. Está lá na primeira páginazinha, na folha de rosto, que a gente chama, né, do Evangelho mesmo. Né? Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então a fé, ela vai encarar frente a frente, face a face, a razão. Não a ciência, porque tem gente que fala que a ciência não é a razão.
Podem pegar o original francês. É a razão, porque a ciência, ela é corruptível. A ciência vai estar direcionada à mente, aos desejos e interesses materiais do homem encarnado. Mas a razão não. E Kardec sempre primou pela razão. Então a gente percebe aí, né, trazendo a definição do nosso querido Emmanuel, do livro Consolador, que é um livro bem interessante também de perguntas e respostas, e ele pede uma definição de fé, né? Na questão 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? Aí ele mesmo responde, porque essas perguntas foram perguntas que foram sendo levantadas ao longo daquele trajeto lá com o Chico, né? Então iam sendo feitas nas reuniões perguntas e o Emmanuel respondendo. E depois foi organizado. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, é a razão, é o sentimento, é a fé, é a gente saber. Então, a gente, né, para e pensa, será que eu tenho esse saber? Será que eu tenho essa certeza da vida imortal? Será que eu tenho essa certeza de que eu sou um espírito imortal, numa experiência corporal? Será que eu tenho essa certeza de que o corpo físico que hoje pode estar doente, envelhecido, combalido pelos anos ou pelas situações já vividas, que ele sim é perecível, mas eu, espírito imortal, vou colher amanhã, em outras vidas, o fruto que eu mesmo plantei? Claro que nós contamos, e muito, com a misericórdia divina. A misericórdia divina que nos facilita esse viver. E esse viver que a gente pode aí mais e mais a cada dia estar construindo no nosso futuro. E o que é aí a caridade? Caridade é o amor em movimento. Nossa companheira chamou atenção para a obra social. Praticamente todos que estão aqui já conhecem, já colaboram, né? Mas como essas gravações ficam aí nas redes sociais, olha aí o apelo. O trabalho no bem é o maior remédio, porque cura a nossa alma, porque saímos de nós mesmos para perceber a necessidade do outro, que não é somente material, não. É, muitas vezes, na maioria das vezes, de sentimento, de carência, de necessidade, de consolo, de atenção. Então, qual é o papel que a gente pode fazer aí nessa obra da criação? Que é para isso que a gente reencarna também. Claro que para a gente reparar os nossos erros do passado, como a gente já viu lá no Livro dos Espíritos, mas também para a gente ser aí como se fossem uns braços, né, de Deus, um ajudando aí o outro. E aí ele coloca aqui, né, a caridade é impossível sem a fé. Aí a gente lê isso e pensa, mas o ateu não pode fazer caridade? Aí a gente começa a pensar, o que acontece? Aquela pessoa, estava até ontem a companheira comentando, né, Sandra? A pessoa às vezes tem um movimento de ajudar, ajuda materialmente. Mas como ela não tem o embasamento da fé, ela sai para fazer aquela ajuda. E aí, se naquele percurso acontece alguma coisa, ou depois a pessoa não fala, minha querida, beijo as suas mãos, muito obrigado. Fulano é um ingrato.
Porque a gente está naquele movimento de doar as coisas materiais. Ou até mesmo doar uma conversa, mas sem essa relação. Então, a fé e a caridade, elas têm que estar sempre de mãos dadas. Porque uma vai alimentar a outra. E quando a gente começa a olhar para dentro da gente mesmo e ver o que será que eu estou fazendo para preparar o meu futuro? Porque quando a gente pensa aí em reencarnação, a gente, claro, se preocupa. Eu estou passando por isso. Eu estou cheio de obsessor. Meu Deus, eu tenho que ir lá no centro para tirar os espíritos. Aí vem os espíritos e não sei o quê. E aí eu fico boa. E aí depois eu volto. Mas espera aí. Tudo bem, fiz lá no passado e agora estão me cobrando. Tá bom, fiz, errei, mas agora eu quero acertar. Como é que a gente faz para acertar? É daqui para frente que se anda. É importante? Caramba, sim, é importante, mas não é para a gente saber e ficar preso nesse passado, não. É para a gente parar e pensar, quero acertar, como é que eu faço? Aí os espíritos dizem, vai trabalhar na mediunidade, vai trabalhar na obra social, vai trabalhar, vai fazer a caridade. Mas se a gente não tiver o embasamento da fé, se a gente não tiver o embasamento do estudo, porque se a fé não é somente acreditar, a fé é saber, como é que a gente sabe? Estudando. Que aí a gente vai estudando, a gente vai vendo os exemplos, né? Vai lembrando das passagens de Jesus, quando lá Jesus estava na multidão falando, chegou um pai chorando, né? E falando, tende piedade do meu filho, que é lunático, né? Todo mundo já conhece essa história do endemoniado gadareno, enfim, do lunático, tem vários nomes, né? O pai foi implorar por ajuda por seu filho que estava ali, tomado como louco. E aí Jesus mandou os discípulos, mas os discípulos não conseguiram tirar lá, expulsar os espíritos, né? Os demônios que chamavam. E aí Jesus teve que ir lá, não é isso? Homens de pouca fé, e aí os discípulos falam que como é que o senhor conseguiu tirar aqueles espíritos, usando as minhas palavras, tirar os espíritos. E o que ele diz? Homens de pouca fé. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam fazer todas as coisas que eu faço e muito mais. A gente não tem fé. Ou a gente não sabe direcionar a nossa fé para a parte espiritual. É uma reflexão que a gente tem que se propor. Santo Agostinho nos ajuda, dizendo todo dia que a gente faça essa rápida reflexão. Não dá tempo, eu fico com sono, eu vou dormir, eu caio durinho. Tem gente que fala, né? Eu também já fui muito assim. Mas que a gente possa fazer pelo menos um agradecimento e ir durante o dia refletindo. Né? E a gente vê o que a gente está fazendo. Porque a caridade também é isso. A caridade não é só você ir trabalhar fisicamente. É você também perceber a caridade consigo mesmo, você perceber que você cometeu esse erro e tentar restabelecer a situação se for permitida. Né? Porque Jesus, quando falou lá, amai vossos inimigos, né, ele sabe que muitas vezes é difícil, né? A gente não vai ter com os inimigos o mesmo amor que a gente tem por um amigo, por uma questão até de casamento fluídico. Mas a gente, se a pessoa não permitir essa aproximação, a gente vai orar, a gente vai pedir, né, que a pessoa consiga, para que a gente consiga desfazer esse mal que está dentro de nós, né? Essa má impressão, essa má ideia, esse mau sentimento. Porque o que importa para a lei de Deus é o que a gente está pensando e fazendo com respeito ao outro. O que o outro está fazendo ou pensando a nosso respeito é problema dele com a lei de Deus. Então, a gente entender tudo isso é um processo lento, doloroso, mas que é preciso ser feito. E muitas vezes, quando nós não fazemos esse movimento, nós adoecemos. Nós adoecemos de uma maneira que não há médico que vá conseguir a cura.
de que não há passe de cura que vai curar. Porque eu vou vir tomar o passe, vou pegar as vibrações, as boas energias dos bons espíritos, vou sair daqui bem, mas quando eu piso do lado de fora, eu permito que as energias do mundo, os apelos do mundo, venham de encontro, venham contra mim. E aí eu começo a perceber, com o tempo, o quanto dói. O quanto dói a gente ceder a esses apelos do mundo, ceder a esse chamamento ininterrupto, né, das mídias, das novelas, dos anúncios. E eu estou aí sacrificando muitas vezes uma situação por uma coisa que não vai valer a pena no final. Por quê? Né? Porque a gente tem que ver a cada dia a melhora, a esperança. Né? Tem até uma mensagem que diz: a fé, esperança, mãe da caridade, da esperança e da caridade. Quando a gente tem a fé, a gente sabe, porque a gente lembra, Deus soberanamente justo e bom, está na questão 1 do Livro dos Espíritos, né? Aqui é Deus, inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Bom, se Deus, depois eu vou ver lá, continuando as outras questões dos atributos de Deus, Deus é imutável, é imaterial, é onipresente, é onisciente, então peraí, se eu sei isso tudo, eu sei que não tem nada fora do lugar, que Deus está no controle de tudo, que Jesus é o governador planetário, não é isso? Não foi para as mãos dele que Deus deu a nebulosa, lá no Caminho da Luz do Emmanuel explica, a gente vê. Não foi para nenhum outro espírito, não. Então a gente tem que ter, sim, saber, essa conexão que a gente tem que estar aí refazendo. O tempo todo os espíritos vêm convocando, orem, peçam. A prece é filha dileta da fé, está também aqui no Evangelho. Então, se a gente se conectar, mas eu não consigo, é difícil. Vai aos poucos. Desliga lá a televisão, desliga o celular. Quando a gente pede para desligar aqui ou para botar no modo silencioso, é pela questão também de atrapalhar, claro, os companheiros que querem prestar atenção, mas também para que a gente se dê esse momento em que a gente tire alguns minutos para fazer essa conexão. Não por quem está falando, não, porque nós que aqui estamos somos instrumentos muito imperfeitos, mas por toda essa mensagem do Cristo, que o tempo todo vem nos convocando. Né? E quando a gente para pensar, meu Deus, né, como eu falei, está tudo perdido? Não está. E aí, qual está sendo o nosso posicionamento? Estamos tendo a fé raciocinada, a fé que remove montanhas, a fé que curou, que transformou, que acalmou as tempestades lá quando Jesus estava no barco com os discípulos e veio a tempestade se aproximando e Jesus estaria dormindo, que isso aí entre aspas, porque Jesus não dormia, Jesus estava deixando para ver o que os discípulos iam fazer. E o que eles fizeram? Igual a nós, se desesperaram, acordaram o mestre. Mestre, não vai fazer nada não? Olha o que está acontecendo. Que nem a gente, né? A gente, tudo bem, lá no centro falou para a gente rezar. Ai, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Me ajuda, meu espírito guardião. Altivo, me ajuda, socorro. Né? Resolve esse problema aqui. E aí a gente começa a ver assim, cadê a conexão? Cadê a nossa harmonização? Eles estão ali querendo nos ajudar o tempo todo, querendo nos curar o tempo todo. Mas a gente está conseguindo perceber o que eles querem nos passar? Porque a gente não precisa de um médium vidente, nem que veja aí, entre aspas, né, o que pode acontecer, porque tem muitas coisas que podem estar no nosso planejamento, mas a gente pode modificar através do livre-arbítrio. A gente mesmo pode saber e perceber se a gente parar, fizer essas reflexões. E a gente pode
perceber que nós somos os construtores do nosso futuro. E quando os espíritos vêm chamar nossa atenção para esse movimento da fé e da caridade, é justamente para a gente começar a pensar sobre isso, né? E a gente perceber que se eu tenho fé, eu vou conseguir. Claro que a nossa fé não vai ser ainda nem no tamanho de um grão de mostarda, mas vai ser alguma coisinha. De pouquinho a gente vai começando, fazendo esse treinamento. E aí a gente se depara com situações da nossa vida, né? A gente vê, hoje a gente está aqui a ser uma outra pessoa, aí a gente foi chamado de última hora, e eu sou uma pessoa que tenho muito método, eu gosto de estudar muito tempo antes, trago 50 mil livros, e aí eu falei, meu Deus, né? Tá bom, se chamou é porque é para ser, não é por acaso que eu estou aqui. E hoje aconteceram milhares, 1001 coisas, de cabelo ficar em pé, né? Filho doente, não sei o quê, situação assim, situação acolá. E eu falei, meu Deus, tem que ter fé. Tem que saber que no final vai dar certo. E eu pedindo ali, e aí veio na minha cabeça esse Salmo 23, né? Do Senhor é meu pastor, por isso que eu falei. Mas e aí, cada momento a gente está sendo testado. Está sendo testado para que a gente perceba a necessidade da gente acordar. Lá na Gênesis, a gente já sabe daquele último capítulo 18, se eu não me engano, os tempos são chegados. Lá na Gênesis, né, no século XIX, final do século XIX, quer dizer, olha, então já está para lá de chegado. E a gente sabe que não é para se desesperar, não. É para a gente saber que nós temos que fazer a nossa parte. Que não podemos ficar mais esperando fulano ou ciclano, ou espírito tal, resolver a nossa vida. Nós temos que nos movimentar. Ah, não tenho tempo para vir estudar. Será? Quanto tempo eu passo, né, nesse movimento aqui, naquele aparelhinhozinho que a gente já conhece, que tem sua utilidade, como tudo, né, como dinheiro, como outras coisas, é neutro. A gente faz dele um bom uso ou um mau uso. Quanto tempo a gente passa fazendo aquele movimentinho ali? E aí aparece de tudo, né? A gente começa vendo uma coisinha boa, daqui a pouco quando a gente vai lá pela 10ª, até isso é pensado, é planejado pelo pessoal lá do Vale do Silício, né? Vamos dizer assim, pelas grandes, né, Big Techs. E a gente vê aí, perdemos horas vendo nada. Perdemos horas naquele controlezinho ali, na frente da televisão, deitado no sofá, fazendo nada. Ah, mas estou vendo uma palestra espírita. Tudo bem, pode assistir, é bom, é ótimo, mas nada como você vir para o estudo. Porque a palestra espírita, ela é o pensamento, o fruto do pensamento, do estudo de uma pessoa sobre determinado ponto da doutrina, que pode estar certo, pode não estar. Eu estou falando aqui, né? Mas vocês cheguem em casa e vejam lá. Vou ver se essa mulher tá doida, não. Capítulo 11, item 13. Vê lá o que Jesus falou. Busca. Precisa acreditar. Busca. Pesquisa. Isso que Kardec o tempo todo vem nos estimulando a fazer. E vem até hoje, porque ele está aqui conosco. Ele está aqui torcendo, Vai lá, meu filho. Tem agora uma casa espírita lá. Vê se dessa vez você, né? Vê se você acerta. Aí a gente fica, eu não vou lá não. Fui lá outro dia, o Nilton fez uma grosseria comigo. Não vou lá não. O fulano lá me olhou de cara feia. Gente, quem está precisando somos nós. Então, eu tenho que engolir o meu orgulho, porque a gente tem muito isso, né? O nosso orgulho fala muito alto, estou sempre certa. E a gente tem que engolir o nosso orgulho e falar, não, eu vou aproveitar tudo que tem de bom. Porque às vezes aquele companheiro que me olhou de mau jeito, ou até não me cumprimentou, está passando por algum problema, nem percebeu. E eu estou aqui me sentindo a vítima da situação. Então, que a gente tem que começar a passar para o outro lado, no sentido de que, como eu reagiria
numa situação dessa, com essa pressão, com essa situação toda que nós estamos passando, como que eu reagiria frente a tudo isso? E aí eu paro e penso, né? Os espíritos são muito amorosos e pacientes conosco. E o que a gente está devolvendo para eles? Dúvida? Ah, não, está tudo perdido. Para o mundo que eu quero descer. E aí pego aquela noticiazinha perniciosa e repasso. Vou repassar para todo mundo ver. Vai acabar o mundo. Vocês acham? Honestamente, vamos raciocinar como Kardec fez com a gente, ensinou a gente, que Deus ia permitir que Jesus, que teve lá um trabalho para fazer esse mundo maravilhoso, é um mundo de expiações e prova, mas é um mundo maravilhoso, gente. É só a gente olhar para o céu, olha, tem estrela ou não tem estrela, tem a natureza. Olha que oportunidade eu estou tendo de estar reencarnada nesse momento maravilhoso. Nesse momento em que a gente tem que pegar a nossa vida e falar, não, dessa vez eu não vou falhar. Dessa vez eu vou seguir ao Cristo, sim. Não importa o que me digam, eu sei que Jesus está lá. Nosso guia e modelo. Ah, mas não sou Jesus, mas eu vou ser um dia. Um dia eu vou ser igual a Jesus. Não foi isso que Deus prometeu? Não foi isso que Jesus falou? Não foi isso que os Espíritos estão o tempo todo nos convocando a fazer? E a gente está se fazendo de quê? De vítima? Ah, não tem jeito. Para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito. É só a gente ter o quê? Essa fé. Saber e a caridade, movimentar esse nosso amor, que muitas vezes é um amor egoísta. Muitas vezes eu sobrecarrego o meu filho, a minha filha, com esse carinho excessivo, com esses bens materiais em excesso, enquanto eu posso pegar uma pequena parte e fazer uma doação, inclusive a melhor das doações, que é a doação do amor. Quantas crianças aqui no sábado, como eu falei, têm as necessidades materiais que precisam ser atendidas. Mas a maior necessidade é a necessidade do amor, do carinho, de um abraço, de um afago. Ah, não, a criança está remelenta. Não, porque tem pessoas que vêm para a obra social e acham também que vão encontrar crianças lourinhas de olhos azuis. Até tem, tá? Até tem bastante quantidade de crianças mais clarinhas, mais brancas, né? Mas vão encontrar tudo limpinho, bonitinho, cheirosinho, igual na nossa casa. Não é. São crianças necessitadas de muito amor. Claro que algumas famílias são muito mais amorosas que a nossa própria família. Quando a gente começa a trabalhar, fazendo curso com as companheiras assistidas, a gente toma cada lição, porque a gente acha, né, que a gente sabe muito. Aí a gente conhece uma senhorinha que criou um monte de filhos, criou um monte de netos, né, e distribui amor para a comunidade toda. E a gente, caramba, eu não sei nada, mas pelo menos a gente está ali naquele movimento de aprendizado. Então essa troca gostosa, essa troca de amor, sabe? Em que a gente olha e vê, nossa, que coisa boa. Eu escutei certa feita que quando a gente experimenta dessa felicidade, da prática da caridade, alicerçada na fé, que é um sentimento que a gente nunca mais quer deixar de ter. E é verdade. A gente, às vezes, quando precisa se afastar por algum motivo, porque a gente pode, sim, tirar férias, não é uma coisa que, né, se planejada, se for comunicado a direção da casa, não tem problema. Mas a gente sente que está faltando alguma coisa, né? Porque a gente já se acostumou com essa troca. E aí a gente angaria esses amigos espirituais, porque cada um que a gente, entre aspas, ajuda,
é uma amizade, não só dele, mas dos espíritos amigos que estão aqui ainda ao redor dele. E aí, mais lá na frente, às vezes a gente precisa de um auxílio, aí às vezes o nosso anjo guardião faz o quê? Você aí, que está aí perto, não, pode deixar que eu vou lá ajudar. Porque ela ajudou o meu protegido em uma situação. Então, quando a gente começa a perceber esses pequenos sinais que a vida vai nos dando, esses sinais de que, peraí, Deus vai acabar com o mundo, Jesus vai permitir que o mal vença. Não, o mal não vai vencer nunca, mas as trevas estão se estribuchando. Isso estão. É a separação do joio do trigo. Quem está em cima do muro vai cair. E geralmente cai para o lado do joio. Então, qual está sendo o nosso papel aí? Eu vou ficar esperando o que mais? Não é isso? A gente já tem uma casa espírita estruturada. Na época de Kardec não tinha. O nosso querido altivo com as demais companheiras, né? Tiveram que trabalhar, foi muito. Ralaram foi muito para que tivesse aquela estrutura e que nós, né, tivéssemos também essa estrutura aqui hoje com os companheiros que participaram também de lá, o Newton, né? Então a gente está aí com faca e o queijo na mão. O que a gente está esperando mais? Se a espiritualidade, que a gente chegou aqui, tem que estudar, tem que trabalhar, mão na charrua, vamos embora. Sem olhar para trás. É seguir em frente, seguir com Cristo. E não é ter vergonha, não. É sim, é Deus acima de todas as coisas. Deus está sabendo de tudo. É onipresente, é onisciente, mas permite que nós façamos a nossa parte. É o nosso livre-arbítrio. Eu posso usar o meu tempo para ficar um dia inteiro maratonando uma série, ou posso vir para a Casa Espírita e fazer alguma coisa. O que tem para fazer aí? Tem uma louça para vai lá falar com a Sandra na cozinha. Tem uma louça para lavar? Tem uma comida para fazer? Que eu quero trabalhar em alguma coisa. Tem trabalho para todo mundo. Agora, a gente ficar esperando cair do céu, isso não vai acontecer. Sinto muito informar. Porque não é mais época. Não é mais época, a gente tem que se movimentar. A gente não pode mais ficar parado. A gente não pode mais ficar olhando a necessidade, a dor ao nosso lado. E eu não estou falando de ninguém para ir para o recreio, fazer quentinho, distribuir lá, não. Porque isso, outras facções religiosas já fazem, o governo pode fazer. Mas o que nós espíritas temos de diferencial? Fé na vida futura. E imortalidade da alma. Não importa o que for acontecer, eu não vou morrer. Nós não vamos morrer. O nosso corpo, sim. Mas nós somos espíritos imortais. Está lá no Céu e Inferno, na primeira parte. Porque os espíritas não receiam a morte? Será que a gente está receando a morte? Claro que a gente tem aquele instinto de conservação, mas nesse momento é o momento da gente parar e pensar. Não vou sair não, porque tem aí uma nova andança de um não sei mais o que lá, que a gente não pode falar o nome senão cai o canal. Vou ficar dentro de casa escondido debaixo da cobertor. Se tiver que morrer disso, vai morrer. É mesmo o princípio, a pessoa não anda de avião não. Não ando de avião não, porque eu tenho medo de morrer de avião. O avião pode cair, não, por cima da tua casa. Não vou andar de carro, não, porque eu tenho medo de bater. Você pode sofrer um acidente dentro de casa, bater a cabeça e desencarnar. Então, quando a nossa hora chega, a hora vai chegar. E aí a gente vai ser pego, como aquelas virgens, né, que não guardaram o óleo naquela passagem de Jesus, para que fosse acender os candeeiros, ou a gente vai se prevenir com o estudo e o trabalho no bem. Porque é só isso que é o quê? Que é a nossa proteção. É a nossa proteção mediante quaisquer acontecimentos. Então, a gente tem que preservar a nossa vida, claro, mas sempre pensando e pesando.
peraí, se eu ficar em casa aqui debaixo do cobertor, aquele meu companheiro lá, que tem necessidade da casa espírita para comer, para ficar bem, ele não vai ter. Sabe? Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho também, sair de dentro da gente, né? Porque eu posso ficar no conforto da minha casa até assistindo pela internet, que é muito válido também, em alguns momentos, para quem realmente não pode. Mas, se a gente não vier fazer a nossa parte, como é que vai ficar aquele companheiro ali? Então, é uma reflexão que a gente tem para fazer, né? A mensagem é muito bonita, releiam em casa, mas a gente preferiu falar um pouco dessa aplicação desses conceitos, dessas informações, dessa chamada de atenção que o Espírito Protetor está dando na gente. Né? Os tempos são chegados. E aí a gente para e pensa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Qual é a função da vara e do cajado? A vara é proteger para as ovelhas não saírem e caírem lá no vale. E o cajado tem aquela pontinha, como se fosse uma interrogação, para que quando a ovelha se desgarrar, o pastor vai lá e puxa. Então vamos ali, ó. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que o Senhor Jesus possa sempre estar presente na vida de cada um de vocês. E vamos sim lutar pelo nosso Cristo, lutar sim com Jesus, trabalhando no bem e com a fé de que nunca estamos sozinhos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Muita paz. Obrigada, Eloá, pelo estudo que nos trouxe. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Gostaria de pedir aos médios que se coloquem, por favor. Vocês que vão receber o passe, vamos fechar os olhos, se ligar aos guias espirituais, pedir ao nosso médico maior Jesus. Vocês que saíram da sala do tratamento também, gente, vamos fechar os olhos, vamos entrar em prece e pedir a ajuda desses nossos irmãos trabalhadores que aqui já se encontram desde cedo preparando o ambiente para nos receber. Esses espíritos amorosos, o médico das almas, nosso querido Jesus, e todos esses espíritos que aqui se encontram, que possam ajudar os nossos médiuns a passar para nós todos esses fluidos necessários para o nosso refazimento. Que seja em nome de Jesus, pedimos a permissão para dar início ao nosso passe. Graças a Deus. Ao salvar-nos, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Era a ironia dos homens para com Jesus na cruz. Aqueles que não podiam ainda compreender Jesus. Como entender uma pessoa simples, tranquila, que só com uma palavra arrastava multidões e só falava de amor, amor ao próximo, falava em Deus, um Deus único, ensinava a perdoar os inimigos. E as suas curas, que foram tantas. Uma das curas, como entender que ele fez uma cura que apenas a mulher tocou sua túnica e ficou curada. Difícil entender aqueles homens rudes daquela época. Era muito difícil. Eles não conseguiram nem sentir o olhar de Jesus para eles na cruz, a sua vibração de amor que ele emanou para todos eles que ainda não compreendiam o Deus.
Na época de Jesus, para eles a vitória era apenas material. Só quem tinha mais armas, quem era chefe de grandes exércitos e muitas riquezas. Não compreenderam Jesus, porque ele era diferente, uma ideia nova, que só falava de amor. E como podia, apenas com amor, sem armas, levantar multidões? Difícil entender naquela época. E hoje em dia, quem são os vitoriosos? São os que detêm as riquezas materiais, casas, carros de luxos? Como ainda estamos atrasados? A verdadeira riqueza está no conhecimento da doutrina de Jesus, no trabalho da caridade, do amor ao próximo, da nossa reforma íntima. Precisamos primeiro nos amar, nos perdoar, para poder perdoar o próximo, para poder amar o próximo. Temos que estudar, temos que ir aos poucos desligando da matéria, deixar de ser menos materialista e pensar em Jesus, no exemplo que ele nos deu. Apesar que ainda hoje somos criticados se nos dedicamos à caridade, se nos dedicamos ao próximo. Sempre tem um amigo, um parente, que sempre vai falar que é um absurdo se dedicar tanto a pessoas que não conhecemos. Então, vamos nos dedicar à caridade, ao amor ao próximo, seguir a luz de Jesus. Que a luz dele caia sobre todos. Graças a Deus. Gratos estamos, Senhor, por essa noite, onde aqui foram derramadas tantas bênçãos sobre nós, teus filhos ainda tão imperfeitos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Altivo, Baltazar, Dr. Herman, Kardec, Jesus, por todos esses ensinamentos. Obrigada aos diretores dessa casa, que nos dão a oportunidade do trabalho, o trabalho do Cristo. Que nós possamos voltar aos nossos lares em paz. E lá chegando, que nós possamos ser um ponto de luz, de harmonia e de amor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, nos ajudando, nos amparando, nos dando fé, coragem, para que possamos alcançar o nosso objetivo maior. Chegar à perfeição assim como Ti, Jesus. Que seja em nome de Jesus, que seja em nome desses Espíritos amorosos, que seja em nome de Deus, que Te pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo da nossa noite de hoje. Graças a Deus.